um de vocês. Nós vamos iniciar nossa aula de hoje. Nós vamos iniciar nossa aula de hoje falando sobre Jogos Olímpicos. E para iniciar essa aula, eu trouxe aqui um quiz para nós respondermos, para nós interagirmos. Vai vir algumas curiosidades, tá bom, sobre as Olimpíadas. Vai vir algumas curiosidades sobre a criação dos Jogos Olímpicos. E eu espero que vocês gostem desse quiz que nós vamos passar na aula de hoje, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Aí vocês podem estar utilizando o chat para estar respondendo, ou pode ligar o microfone e responder, beleza? Depois eu coloco no grupo da turma esse quiz aqui para vocês fazerem sozinhos. São mais de 15 perguntas. Vamos lá, iniciar o quiz. Pessoal, me diga aí, qual o maior evento esportivo do mundo? Liga de basquete, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo ou Jogos Paralímpicos? Me digam aí, qual o maior evento esportivo do mundo? Podem digitar no chat ou podem falar no microfone. O Enoque aí falou Copa do Mundo, Leandro Eu Copa do acho que Mundo. é o futebol, né? Pronto. O Ricardo também Copa do Mundo. Podem falar isso sem medo, viu, pessoal? Conceição também. Emily, Maria Alice, Mirelle. Deixa eu tô vendo aí a galera. Karine, Daniel. Daniel falou os Jogos Olímpicos, né? A Mônica também Copa do Mundo. Vamos lá, né, pessoal? Baseado na resposta da maioria dos alunos, o maior evento esportivo não é a Copa do Mundo. Eu vou já explicar. O maior esporte, o maior evento esportivo, aliás, do mundo, são os Jogos Olímpicos. Mas por que a Copa do Mundo não é, professor? A Copa do Mundo é um evento, com certeza, grandiosíssimo, porque vai reunir várias seleções de vários países e tudo mais. Mas vai ser, pessoal, apenas a prática do futebol. As Olimpíadas já é totalmente diferente. As Olimpíadas também acontecem de 4 em 4 anos, mas a diferença é que reúne muitos mais atletas e também reúne várias modalidades esportivas. Então, portanto, entre Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos é maior que a Copa do Mundo, tá bom? Eu sempre assisto, acompanho a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos são eventos grandiosíssimos. Então, quem falou Jogos Olímpicos, parabéns. Quem não falou, também parabéns, que a gente está aqui para aprender, tá bom? Onde vai ser os Jogos Olímpicos de 2021? Na Índia, na China, no Catar ou no Japão? Me digam aí, pessoal. Na Índia, na China, no Catar ou no Japão? Giovana Japão, Emily Japão, Enoque Catar, Ednardo Tóquio, Tóquio Japão, né? Conceição também, Japão. Japão, né, Francisco? Vinícius China, Daniel Japão, Japão. Teles ainda está respondendo a pergunta dele, Japão, professor. mas beleza. Francisco também Japão e Mirelle Japão. Galera, vamos lá. Com certeza vocês já viram aí falar no jornal ou na internet mesmo, que a Copa do Mundo era para ter acontecido no ano passado, em 2020. Mas por conta da pandemia, ela foi adiada para esse ano. Então, portanto, os Jogos Olímpicos vai ser realizado no Japão, ok? Quem falou aí, Japão, parabéns. Quais são as cores dos aros olímpicos, pessoal? Vamos lá. É o item A, amarelo, azul, verde, vermelho e preto. Item B, amarelo, roxo, verde, vermelho e rosa. O item C, azul, vermelho, preto, roxo e rosa. Quais são as cores dos aros olímpicos, pessoal? Me digam aí. Item A. Ah, professor. A, né, Fabrício? Também o Adinado falou A. Ah, vocês estão sabendo bem. Muito Ah, bem mesmo. Pronto, a Karine também falou item A. Show de bola. Então, o item correto vai ser o item A: amarelo, azul, verde, vermelho e preto. Muito bem, pessoal. Vamos lá, outra perguntinha. Quais dos símbolos abaixo não é um símbolo olímpico? A bola, os aros, o mascote ou a tocha? Qual desses símbolos aí, pessoal, não é um símbolo olímpico? Bola, aros, mascote
ou tocha? Me digam aí. A bola, professor. Vinícius aí, bola. Fabrício, bola. Edna também, bola. Erilson, bola. A Conceição bola. Martins, bola. Karine também, bola, né? Vitória, Emily, Mirelle, Conceição Costa. Acho que o pessoal, o Daniel, falaram bem, viu? Leandro também tá falando aí que é a bola. O Francisco Aros, né? Todo mundo bolado, né, Enoque? Então, vamos lá. Os aros olímpicos é sim um símbolo olímpico. O mascote, pessoal, também é um símbolo olímpico. Todo evento, todo país que cedia os Jogos Olímpicos, ele escolhe um mascote para representar. Por exemplo, no Brasil, salvo me engano, o mascote escolhido foi o lobo-guará. Eu não lembro se foi o lobo-guará. E no Japão, parece que estão querendo escolher para ser o mascote, olha aí, o Goku, pessoal. Acredita? Eles estão querendo que o Goku seja o mascote das Vixe, Olimpíadas. Pois é, pessoal. É porque o Goku é um desenho, um anime conhecido mundialmente, né? E querem prestigiar esse evento com esse desenho de renome, né? E a tocha olímpica vai sempre dar iniciação à cerimônia dos Jogos Olímpicos. Então, quem falou bola, aliás, todos falaram bola, né? Estão corretos. Essa pergunta aqui é fácil. Ricardo, Canarinho é da seleção brasileira, viu, cara? Eu tô falando dos Jogos Olímpicos, tá entendendo? Que todos os Jogos Olímpicos eles criam um mascote para que eles possam fazer o marketing, né, das Olimpíadas. Vamos lá, pessoal. Onde surgiu os Jogos Olímpicos da era antiga? Na Grécia, no Brasil, na Alemanha ou na Na Itália? Grécia, Essa, professor. essa Gra- pergunta tá fácil, né? Pronto, muito bem. O pessoal está sabendo bem. Na Grécia. Mônica, Mirelle falou aí, Enoque, todo mundo falando Grécia. Francisco Lopes. Essa daqui já vai ser um pouco mais difícil, pessoal. Vamos lá ver se vocês estão sabendo. Essa vai dividir opiniões. Qual dessas modalidades não é olímpica? Futsal, voleibol, handball ou basquete? Qual dessas Futsal. modalidades não é olímpica? Pronto, o Francisco aí está dizendo futsal. Quem aí? futsal. Futsal também, né? Karine futsal. Olha aí, estão em dúvida também no handball, né? O Ricardo aí já falou basquete. O Erilson também basquete. Deixa eu ver aí a resposta de vocês. A Giovana também falou basquete, viu? Parecida futsal, Enoque futsal, Conceição futsal. Pessoal, vamos lá. O voleibol, ele vai ser sim uma modalidade olímpica. Tanto que tem o voleibol de praia e também tem o voleibol na quadra. O handball também, sim, também é um esporte olímpico. O basquetebol também é. Tanto tem o basquetebol na quadra, quanto também o basquetebol de três, que foi inserido nos Jogos Olímpicos. Portanto, por que não vai ter o futsal nos Jogos Olímpicos, professor? A Confederação Internacional de Futsal, pessoal, eles decidiram não colocar o futsal nos Jogos Olímpicos porque esse ano também vai acontecer a Copa do Mundo de Futsal. E eles não queriam tirar a visão desse campeonato de futsal, porque também é um campeonato muito grande. Então, eles decidiram por bem não colocar o futsal nos Jogos Olímpicos, para não tirar o foco da Copa do Mundo de futsal, tá bom? Somente por esse motivo. Então, Ele a estava modalidade, querendo botar até o hip hop nos Jogos Olímpicos. o hip hop, sim, estão querendo colocar o hip hop como modalidade esportiva. Tem vários esportes aí que estão se enquadrando aí para entrar também nos Jogos Olímpicos. Vamos lá, pessoal. Qual dessas modalidades não é uma luta olímpica? O boxe, a esgrima, o sumô ou o judô? Me digam aí, qual dessas modalidades não é uma luta? A Emily falou boxe, boxe. A Sara falou sumô, a Mônica boxe, Conceição boxe. E aí? O Eris sumô, a Karine boxe.
Vamos ver qual é? O Leandro também falou boxe. O pessoal está em dúvida, né? O Enoque judô, o Teles boxe, Daniel também. O Francisco aí está falando que é o judô também. Vamos lá, pessoal. Essa modalidade, ela não está nos Jogos Olímpicos. Qual é? É o Esgrima. sumô. É o sumô, tá bom, pessoal? Sumô. Pessoal, tem várias outras perguntas, mas eu vou, como eu falei para vocês, eu vou colocar no grupo da turma, tá bom? Para que vocês possam responder depois, tá ok? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre Jogos Olímpicos. Essa aqui vai ser a atividade de fixação do nosso conteúdo. Quem já fez a atividade me enviou parabéns. Quem ainda não fez, me envie, tá certo? E quem quiser fazer agora também fique à vontade para responder no decorrer da aula. Tá bom, pessoal? Tire um print aí da tela bem rapidinho e nós já vamos prosseguir. E outra coisa, tem muitos alunos que estão assistindo a aula e não estão dando a devolutiva das atividades. Pessoal, vamos ter o comprometimento. Já é louvável porque você está participando da aula, diferente de muitos outros alunos que nem sequer aparecem na sala de aula. E vocês que estão aqui, não deixem de entregar as atividades. Tá? E esse daqui vai ser um momento que eu vou ajudar vocês a responder as questões, tá bom? E são apenas três questões. Onde se originou as Olimpíadas e em que ano foi realizada a primeira prova? A segunda, quais provas consiste o pentatlo? E a terceira, quem recriou os Jogos Olímpicos da era moderna? Essas três perguntinhas já vai ser respondida aqui no decorrer da nossa aula. Então, portanto, tira um print aí, copie no caderno e vamos lá responder. Ok, pessoal? Vamos lá iniciar aqui o nosso conteúdo. Eu vou pedir a participação de vocês. Pronto, Leandro, pois faça agora, viu? Aproveite aí para já ir respondendo. Pessoal, vou querer hoje a participação de vocês. Eu vou pedir para participar, basicamente, aquelas pessoas que eu não peço tanto nas aulas para ler, tá bom? Sempre eu vou ficar revezando na questão de chamar uma ou outra pessoa. Vamos lá. Olimpíadas. Lembrando que esse mesmo conteúdo e essa atividade está lá na plataforma, tá bom, pessoal? Na plataforma da escola. Tá respondendo, né, Francisco? Beleza, cara. Francisco aí já está respondendo. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Olimpíadas. Pessoal, as Olimpíadas, nós vamos entender que teve dois momentos das Olimpíadas. O primeiro momento foi na Grécia Antiga, e o segundo momento foi quando re- ela foi reconstruída, ela foi recriada, tá bom? Então vai ter dois momentos aí das Olimpíadas. Eu vou já já explicar melhor essas duas fases das Olimpíadas aqui no mundo, tanto da era antiga quanto da modernidade, tá ok? Eu vou pedir aí, por gentileza, Karine. Karine, você pode ler para mim esse primeiro slide? Karine, está? Eu vou tentar chamar alguém que possa ler para a gente não perder um pouquinho de tempo. As Olimpíadas ou Jogos Olímpicos constituem no dia de hoje um dos eventos mais populares e prestigiados em todo o mundo. Essa popularidade e esse prestígio deve-se à grande conexão que a Olimpíada tem com a massa de espectadores que acompanhavam, grande conexão que as Olimpíadas têm com massa, competições todo presente nos estados. Ana, quando. Obrigada. Pronto, Karine, não fique nervosa não, viu? É normal, a gente está aqui para tirar esse nervosismo. Pode continuar, viu? Você ainda quer continuar? Karina? Pronto. Pessoal, aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não precisam ficar nervosos quando vocês forem ler. Eu sei que às vezes vocês têm que ficar dando zoom para poder ler, tem que ficar aproximando a voz de vocês para falar no celular.
ou a internet está um pouquinho ruim, ou está tendo muito barulho, tá certo? Mas eu entendo vocês. Mas muito obrigado, viu, Karina, por você ter iniciado a leitura. Parabéns mesmo para você. Então, o que a colega leu aí, pessoal, basicamente fala que as Olimpíadas, ela tem assim, ela é um esporte de espectadores. E quando acontecem as Olimpíadas, seja no país que está sediando as Olimpíadas, ou seja também nos outros países, tem um impacto muito grande para aquelas pessoas que estão presencialmente assistindo nos estádios as competições e também para aquelas pessoas que estão assistindo pela televisão, tá bom? Então, os Jogos Olímpicos, ele é o maior evento esportivo do mundo. E como eu falei para vocês, vai ter dois momentos das Olimpíadas. Um na Grécia Antiga e outro quando o Barão de Coubertin, ele recriou, reformulou os Jogos Olímpicos baseado lá no finalzinho do século 9, tá bom? Desculpa, 19. Vamos lá, passando aqui. Eu vou perguntar se Fabrício, tu poderia ler, por gentileza, esse slide aí para mim, cara? Fabrício, pronto. Oi. Pode ler, viu, As, cara? as Olimpíadas originaram-se por volta do século 8. 8 a.C., no contexto da antiga Elade, isto é, o conjunto das cidades-estados da Grécia clássica. A realização dos Jogos ocorria na cidade de Olimpia, por isso o nome Olimpíadas, para onde os cidadãos das outras cidades peregrinavam a fim de participarem das competições. O primeiro atleta a vencer uma prova em Olimpíada teria sido Corobeu, em 776 a.C. A prova era de corrida. Pronto, muito bem, viu, Fabrício? Valeu, cara. O que o colega acabou de ler, pessoal, primeiramente, já está respondendo aí a primeira pergunta lá da nossa atividade. Pessoal, aqui está chovendo muito. Se falhar alguma coisa, vocês me avisem, viu? Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui a janela, ver se está fechada. Pronto, pessoal, voltei. Misericórdia, se a janela tivesse aberta, tinha molhado tudo ali, viu? Clarice, essa é a 13ª semana, tá bom? A atividade da 13ª semana. Então, vamos lá, voltando. Quem aí respondeu que as Olimpíadas, ela foi originada por volta do século 9 8 antes de Cristo? Beleza, está correto. Quem aí falou que as primeiras provas olímpicas foram realizadas em 776 antes de Cristo? Também está correto, tá ok? O colega leu aí dizendo que as Olimpíadas, o nome Olimpíadas, ela foi colocado esse nome porque era realizado os jogos na cidade de Olímpia, na Grécia. E o primeiro atleta a vencer a Olimpíada, que era uma prova de corrida, pessoal, foi o atleta Corobeu, tá bom? Só essas curiosidades aí para vocês saberem um pouco sobre a realização lá no início, na origem das Olimpíadas, ok? Vamos lá, Ednardo, por gentileza, meu querido. Leia aí esse slide. Pode ler, Dentro Ednardo? da tradição mitológica, os Jogos Olímpicos foram criados pelos heróis Hércules, filhos do deus Zeus, com uma mortal. Hércules foi obrigado pela deusa Hera a realizar 12 trabalhos considerados impossíveis. O quinto desses trabalhos consistia em limpar os currais do rei Aljas,
que continuavam milhares de animais e não era limpo há mais de 30 anos. Após conseguir realizar o feito, Hércules decidiu inaugurar um festival esportivo em Olimpíada. Pronto. Aí esse N aqui só foi um errozinho de digitação, mas valeu aí, de nada. Pessoal, quem aqui já assistiu esse desenho aqui do Hércules? Eu, quando era mais novo, na minha infância, eu assistia demais. Era muito legal. As Olimpíadas, pessoal, elas Do foram Hércules? criadas. Eu já assisti. O Eu Hércules assistia antes. era muito legal, não era, Francisco? Uhum. Cara, eu gostava demais. Né? Tinha um episódio dele tinha um episódio dele que ele se apaixonava pela Medusa, que ela se transformava só em pedra. Tu lembra, né, cara? Teve aí alguns episódios Uhum. também que faziam referência às Olimpíadas, pessoal. Até porque as Olimpíadas, elas foram criadas em homenagem ao pai de todos os deuses, que era chamado de Zeus. E disseram que as provas que eram realizadas nas Olimpíadas era baseado nos 12 trabalhos que Hércules fez. Hércules era o filho de Zeus, como mortal, ele era um semideus. Então, eles se basearam nos trabalhos que Hércules faziam, que ele tinha que ter muita força, muita agilidade, velocidade, muito também inteligência. Então, essas provas nas Olimpíadas, que antigamente era realizado na Grécia Antiga, eram todas elas baseadas em adoração ao seu Deus maior, a seus deuses, e também baseando-se na força humana. Os atletas que participavam dessas provas tinham que ser atletas fortes, musculosos, tá bom? Que tivessem uma aptidão física bem aprimorada. Ok, pessoal? Vamos lá. Aqui, pessoal, vai ser algumas modalidades esportivas que existiam primeiras práticas dos Jogos Olímpicos, tá bom? Primeiramente, eu vou falar do pentathlon. O pentathlon, pessoal, era uma prova que reunia 5 esportes. O primeiro era salto, o segundo, lançamento de disco, o terceiro, lançamento de dardo, o quarto, corrida, e o quinto, luta. Vocês estão vendo aí embaixo essa imagem? Esses homens aí estão lutando, nus, totalmente nus. Basicamente era o que acontecia lá naquele momento, pessoal. Imagine aí os homens lutando todos nus. Aliás, não imagine não, que deve ser uma cena horrível. Mas, basicamente, pessoal, eles faziam esses momentos para demonstrar força, para demonstrar vigor físico, além do mais, só os homens poderiam participar dos Jogos Olímpicos. As mulheres sequer não podiam nem assistir, para vocês terem uma ideia. Tem também, pessoal, uma prova que era uma corrida de 190 metros de distância e que os competidores eles teriam que vestir armaduras e armas pesadas, tá certo? Isso daí, pessoal, o Enoque aí está dizendo que para ele não tinha problema, né? Mas para mim tinha, não. Deus me livre uma cena dessa. Mas, basicamente, eles tinham que fazer uma corrida utilizando essas armaduras bem pesadas, pessoal. Armadura, armas pesadas. Então, como eu falei para vocês, as Olimpíadas, elas foram criadas para serem homenageadas para os seus deuses. Aí vamos sair do contexto aqui da Grécia Antiga e vamos pular lá para a recriação dos Jogos Olímpicos pelo Barão de Coubertin. Quando Roma conquistou a Grécia, eles extinguiram essa prática de jogos na Grécia. Por quê? A Roma, naquele período, era um berço do cristianismo. E eles viam que os Jogos Olímpicos eram uma prática pagã, onde as pessoas sacrificavam animais para os seus deuses, onde os atletas que ganhavam as provas, eles eram exaltados como deuses, eram feitas estátuas para eles, esses atletas ganhavam privilégios, ganhavam alimentação gratuita, ganhavam também uma coroa de louros. Então, a Roma, como sendo o berço do cristianismo, eles extinguiram a prática dos Jogos Olímpicos durante muitos séculos. E quando voltou a ser praticados os Jogos Olímpicos, professor? Vou já falar. Os Jogos Olímpicos eles foram restaurados pelo Barão de Coubertin. O nome dele é Pierre de Fred.
mas ele era conhecido basicamente pelo Barão de Coubertin. Ele era um aristocrata e também ele era um pedagogo. E foi no ano de 1890 que ele, pessoal, buscou assim recriar os Jogos Olímpicos da era moderna, ok? Basicamente, ele criou os Jogos Olímpicos por dois motivos. O primeiro motivo dele ter recriado os Jogos Olímpicos era para que as práticas de esporte pudessem ser realizadas por jovens, tá bom? Naquele período, os jovens eles não tinham tantas formas de cuidar da saúde, tantas formas de divertimento. E, além do mais, a segunda motivo para ele ter recriado os Jogos Olímpicos foi porque ele queria paz entre as nações. Porque naquele período da transição do século XX para o século XXI, havia muitas rivalidades entre reis, muitas rivalidades entre países, e isso acabava acontecendo e gerando muitas guerras. Então, o Barão de Coubertin ele decidiu recriar os Jogos Olímpicos para que os jovens pudessem praticar, para que os jovens tirassem esse foco de guerras, de sofrimento, de fome, de miséria, e o intuito dele era trazer paz para as nações, ok? Vamos lá. A abertura, pessoal, dos Jogos Olímpicos de 1890 ele durou 6 anos para que eles fossem inaugurados. Então, os Jogos Olímpicos eles foram inaugurados no dia 6 de abril de 1896. E observe aí que passou 6 anos. E a primeira cerimônia de abertura foi feita lá em Atenas, uma cidade da Grécia. Pelo simbolismo, pela questão de ser criado lá na Grécia, as Olimpíadas, o Barão de Coubertin, ele foi lá, ele reuniu 285 atletas, ele também reuniu 13 países. Ah, outra coisa, pessoal, só quem poderia participar ainda dessas Olimpíadas aqui eram os homens, as mulheres não poderiam participar. Tanto que foi lá no ano de 1900 que as mulheres puderam ter o direito de participar das Olimpíadas. Machismo, né, meninas? Para vocês verem. Mas hoje em dia as mulheres aí dão um show em vários esportes nas Olimpíadas. Então vamos lá, pessoal. As provas que foram inseridas nos Jogos Olímpicos de 1896 eram provas de atletismo, eram o ciclismo, eram a luta, a esgrima, e só lembrando, a esgrima era o único esporte que poderia ser praticado por profissionais naquele evento. Outra, ginástica, outro também, halterofilismo, pessoal. Halterofilismo é o levantamento de peso, natação e, por fim, o tênis. Essas modalidades que foram incluídas nos Jogos Olímpicos de 1896. Vamos lá, pessoal. Aqui são algumas das modalidades olímpicas. Basicamente, nós temos mais de 30 modalidades. Nós temos aí o boxe, nós temos a canoagem, nós temos o atletismo, temos o badminton, temos o golfe, temos o ciclismo freestyle, que é aquele onde a galera faz uma manobra. Tem o mountain bike, que é aquela onde os atletas eles descem montanhas. Temos o ciclismo track, que é aquele onde os atletas eles participam de uma prova de velocidade. Tem o taekwondo, tem o tênis. Então, são diversas provas. E aí, se hoje você fosse chamado para representar o Brasil em algum esporte, em alguma modalidade, qual é que você gostaria de praticar? Me digam aí. Se eu fosse, basicamente era quase todas: basquete, handebol, vôlei, tiro com arco, tiro com rifle, canoagem. E aí, vocês tinham vontade de praticar algum desses esportes, pessoal? Me digam aí. Qual eram os esportes? Tinha o hipismo, tinha esgrima, tinha vários, pessoal. Com certeza não, viu, Vinícius? Preguiça só conta como sedentarismo. Livison, Oi, só te Laudinha. que eu gostaria que o Fabrício se identificasse aí, porque eu não estou vendo o nome dele.
e eu acabei de falar com ele aqui, e ele disse que está assistindo às aulas. Só que eu não tô Fabrício. vendo. Pois é, Fabrício, qual é Oi, o teu nome? O teu Fabrício nome é Silva da Fabrício Costa. mesmo? É, É Fabrício, irmã. Fabrício Silva, tá aqui, né? ó. Isso, Tá da ok. Tá aqui, Costa. mano. E Fabrício Silva da Costa. eu, o Pedro Igor, O Pedro Igor, ele não está. acabei de falar com a mãe dele agora. A mãe dele disse que ele tá, que entra com o. Tá logado com o nome dela. Ah, pronto. O Pedro Igor, cadê ele? Pedro Se Igor, pronuncia aí, Pedro Igor. Tô aqui, ele professor. não tá, né? Pois, Livson, Pronto, acabei de falar com a mãe tá dele. aqui ele, Aí eu vou Eveline. passar. Oi? A dona Eveline, tá aqui, a mãe dele, viu? Exatamente. Pronto. Então ele não está aqui na sala, né? Tá aqui, ele tá aqui sim, viu, irmã? Fala aí, Pedro Igor. Boa tarde. Ah, muito bem. Pronto, Livson, era só. Aumentou, não aumentou? Aumentou e muito, viu, irmã? Aumentou e muito. Que bom, viu? Pois tá mais ainda, pois tá bom. Tchauzinho, pessoal. Pronto. Pedro Igor, cara, tu avisa aí que às vezes tem uma aluna que entra pelo celular do primo dela. Eu acho que é primo é que o nome é Wellington e o nome dela é Alexa. Toda vez eu me confundo. Se vocês entrarem, pessoal, pelo login, pelo perfil de outra pessoa, vocês avisem, tá bom? Então, seja bem-vindo, viu, Pedro Igor? Ô, Enoque, desculpa, viu, cara? Eu vou prosseguir, tá bom? Vamos lá, pedido do Enoque, vamos continuar a nossa aula. Pessoal, algumas curiosidades aqui sobre os Jogos Olímpicos. Primeiro, os aros olímpicos, eles representam cada continente. A sua cor vai representar, por exemplo, a cor azul vai representar o continente europeu, a Europa. A cor preta vai representar o continente africano. A cor vermelha vai representar o continente vermelho. A cor amarela representará o continente Ásia. E a cor verde vai representar o continente é, a cor verde vai representar o continente da Oceania, tá bom? Outra informação, as mulheres só puderam participar dos Jogos Olímpicos apenas no ano de 1900, tá ok? Aquela cerimônia de acender a tocha olímpica ainda permanece, tá certo? Que é um símbolo, algo simbólico que até hoje acontece nas Olimpíadas. Em 2016, as Olimpíadas elas foram sediadas aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, e com esse grande evento que é as Olimpíadas, também surgiram outros eventos esportivos paralelos, tá bom? Que foi os Jogos Paralímpicos para aqueles atletas que têm algum certo tipo de deficiência, de limitação física ou mental, os Jogos de Inverno e também, pessoal, os Jogos de Verão, tá ok? Eu deixo aí para vocês a atividade para vocês copiarem bem rapidinho. Quem ainda não fez, quem já respondeu, parabéns. Podem me enviar para o meu número do WhatsApp, aquele número novo, tá bom, pessoal? Galera, vocês têm alguma dúvida? Professor, Oi, eu já enviei já a atividade. show de bola. Pessoal, então não ficaram com nenhuma dúvida, né? Pronto, já fizeram, né? Só para encerrar, pessoal, eu vou aqui apresentar um vídeo para vocês, tá bom? Deixa eu aqui apresentar o vídeo e nós vamos encerrar nossa aula de hoje com esse vídeo falando sobre as Olimpíadas. Pessoal, de 1 a 10, qual a nota que vocês dão hoje para a aula de educação física? Me digam aí. 1000. 1000, né? 10, pronto, show de bola. 100, 1 milhão. 8. Eita, 1 milhão, né, cara? Pessoal, se tiver sido 8, 9, 7, não se preocupe, não, que da próxima vez eu vou tentar melhorar, tá bom? A gente está aqui para ter uma aula bem agradável, uma aula bem top, 10, né? nota 10. Show de bola, Francisco.
E outra coisa, pessoal, essa mesma aula eu dou em todas as turmas e a aula só se torna interessante quando tem a participação de vocês, tá bom? Se não tiver a participação de vocês, vai ser uma aula chata, vai Professor, ser uma só volta aula. lá na terceira questão que eu esqueci de copiar. Pronto, volto sim, viu, cara? Agora só não vai dar para apresentar o vídeo porque tá travando muito aqui. Quando chove é só misericórdia. Então, pessoal, eu vou aqui deixar a atividade, tá bom? E a gente vai parar a gravação. Quem não acompanhou a aula de hoje, quem não acompanhou a aula de hoje presencialmente, vai poder assistir essa videoaula, tá ok? Deixa eu só parar aqui de gravar. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, né? Tem que falar isso, Eu pessoal. assisto ao E canal. assiste, né? O Ednardo aí já é inscrito. E tchau, tchau para cada um de vocês.